Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos comentar um pouquinho sobre as traduções das Bíblias. Muitas vezes você vai adquirir uma Bíblia, vai comprar uma Bíblia e se pergunta qual a melhor tradução para se adquirir. Isso depende. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma tradução. Bom, uma tradução ele é um processo de comunicação. E como todo processo de comunicação, há um emissor e há um receptor. Esse emissor e esse receptor, ele compartilham do mesmo contexto cultural, no caso das línguas originais bíblicas, o hebraico, o aramaico e o grego, certo? Então nós temos um emissor, nós temos um receptor que compartilham, comungam do mesmo contexto cultural e do mesmo processo comunicativo, perfeito? Bom, dito isso, nós sabemos que há uma língua inicial. Por exemplo, o grego. Essa língua inicial, ela deve comunicar a leitores de outra língua, de um outro contexto cultural, de um outro processo comunicativo, a mesma ideia que comunicou lá na língua inicial. E quem faz essa ponte entre a língua inicial e a língua final é o tradutor, certo? A língua final é a língua que o texto original vai ser traduzido. Por exemplo, no nosso caso, leitores de língua portuguesa, a língua final é a língua portuguesa. Se fosse no caso de um leitor de língua inglesa, a língua final seria a língua inglesa. Dito isso, vamos partir agora para entender melhor quais são os tipos de traduções que você precisa. Se o seu interesse é estudar a Sagrada Escritura, tendo como um critério a forma do texto e o seu conteúdo, então você precisa de uma tradução de equivalência formal, certo? Uma tradução de equivalência formal. A tradução de equivalência formal, ela prima pela forma e pelo conteúdo. Lembra o seguinte, a estrutura da língua grega, do grego, não é a mesma estrutura da língua portuguesa, com sujeito, verbo, predicado, perfeito? É diferente. Mas se você quer uma Bíblia para estudos, então você vai priorizar uma Bíblia de tradução de equivalência formal. Qual é uma Bíblia de tradução de equivalência formal muito boa? Nós temos a Bíblia de Jerusalém. Inclusive essa edição, olha, ela é lindíssima. Veja bem. Então, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia excelente para você que quer estudar as Sagradas Escrituras. É uma Bíblia de tradução de equivalência formal. Ela preza pelo conteúdo e pela forma. O foco do tradutor aqui é o texto bíblico, o autor original. Perfeito? Agora, se você pretende utilizar uma Bíblia para suas orações diárias, para utilizar nas suas pregações, então você precisa utilizar uma bíblica de tradução de equivalência dinâmica. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, enquanto a tradução de equivalência formal, ela preza pelo texto e pela forma que esse texto está colocado no seu texto original, a tradução de equivalência dinâmica, ela tem como foco o leitor de hoje. Então ela não traduz palavras, literalmente, mas ela traduz ideias. Qual é a mensagem, qual é a ideia que determinada perícope, que determinado trecho bíblico quer passar para o leitor de hoje? Quais são as Bíblias de equivalência dinâmica que você pode observar? Nós temos a mais conhecida, que é a Bíblia Pastoral. A Bíblia Pastoral é uma Bíblia de equivalência dinâmica e as atuais edições dela são muito boas, certo? Então a Bíblia Pastoral ela vai atualizar a mensagem bíblica para o leitor de hoje. Nós temos também a Bíblia Sagrada da edição da CNBB. A Bíblia, a famosa Bíblia da CNBB. Essa daqui é da 6ª edição. Também uma Bíblia muito bonita. Repare só.
Veja, essa Bíblia, ela mescla a equivalência formal com a equivalência dinâmica. Ela também tem como foco o leitor de hoje. Essas duas Bíblias são excelentes para você utilizar no processo catequético, na catequese, para você utilizar na sua Lexio Divina, a sua leitura orante da Palavra de Deus, sobretudo porque vai ter um momento da Lexio Divina que você vai ter que aplicar, iluminar a sua vida à luz do texto bíblico. Então essas Bíblias são de equivalência dinâmica. E aí você deve escolher qual é o seu objetivo ao comprar uma Bíblia. É para estudos? Então lembra, Bíblia com tradução de equivalência formal. Prioriza a forma e o texto, certo? Que foi escrito. E aqui nós temos a Bíblia de Jerusalém, com essa edição lindíssima, certo? Agora eu quero um texto bíblico para mim fazer a minha Lexio Divina, para mim utilizar na catequese ou mesmo em alguns cursos bíblicos na paróquia. Eu recomendo que você utilize a Bíblia de equivalência dinâmica. Tem a edição, a Bíblia Pastoral, e tem, sobretudo, essa daqui é muito boa, tem um carinho muito grande por ela, pela tradução é muito boa também, a Bíblia da CNBB. Essa aqui é uma maravilha de Bíblia, tá? A Bíblia da CNBB. Então, é isso. Lembrando, mais uma vez, tradução é um processo comunicativo que envolve uma língua inicial, um autor inicial, um leitor inicial que comungam do mesmo contexto cultural e do mesmo processo comunicativo. E também envolve uma língua final, é a língua que vai ser traduzida, no nosso caso, a língua portuguesa, e um leitor que não é do mesmo contexto cultural e a língua desse leitor não tem a mesma estrutura comunicativa da língua do leitor inicial ou do emissor inicial. Tá bom? Agora é você escolher a sua Bíblia. Qual é a melhor? Eu indicaria essas duas aqui. A Bíblia da CNBB, excelente Bíblia para você fazer a leitura do seu texto bíblico e para você fazer a sua Lexio Divina, para você fazer uma formação na paróquia. Mas se você vai fazer um estudo mais aprofundado, utilizar a Bíblia de Jerusalém. E aí, se você quiser aliar a beleza ao seu estudo, utilizar essa edição aqui, ó, lindíssima, com os 12 apóstolos aqui impressos nas páginas, tá bom? É isso. Abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado.